Olá a todos. Nesse momento eu peço a Deus que você esteja gozando da mais perfeita saúde e que as coisas estejam correndo bem na sua vida. Uma certa ocasião, assim dizendo, Jesus disse assim, não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Em outra ocasião, ele disse que você não pode julgar os outros, porque da mesma maneira que você julga as outras pessoas, você será julgado também. E com certeza isso tem ocorrido em muitos momentos em que nós vivemos hoje. Você olha para uma pessoa e fala, essa pessoa aí, esse fulano é isso, esse fulano é aquilo, olha a cara dele, olha o jeito dele, olha o cabelo dele, certo? Mas Jesus não te dá o direito de julgar a nenhuma pessoa, qualquer que seja ela, independente da vida social dela, das escolhas dela. Mas o que nos fazem a sermos assim, desta maneira, de julgar o próximo, são o sistema religioso que foi implantado na nossa mente desde pequeno, correto? É a chamada politicamente correto. E com tudo isso em cima da nossa vida, dos nossos momentos, nos tornando às vezes juízes, julgadores, a vida vai se passando e muitas coisas você não consegue da parte de Deus por essa desobediência. Mas eu quero me dirigir a você nesse momento e espero que você não me julgue pela minha aparência. É que o maior legado que Jesus Cristo nos deixou aqui, todos nós que somos cristãos e que cremos, foi o seu santo nome, o nome Jesus. E eu digo isso com muita propriedade, porque esse nome nunca vai se apagar. Esse é o nome, é mais forte do que o poder de uma bomba atômica. Nesse nome não existe mentira. Nesse nome não existe nada que possa ser do mal. Por sinal, é bom que se diga que o mal, o maligno, ele teme a esse nome. E às vezes você não está fazendo uso desse nome. Essa que é a verdade. Você não está fazendo uso desse nome. Você fala Jesus como se fosse um nome próprio e qualquer, que tudo bem, essa coisa toda. Mas eu diria que as bênçãos de Deus para a sua vida, aquilo que você precisa agora, nesse instante, você tem um gatilho para conseguir tudo isso. E esse gatilho é o nome de Jesus. A palavra de Deus fala que esse nome está acima de todo nome, de todo nome, de tudo que possa existir. Por exemplo, você está com uma enfermidade que tem o nome de depressão. O nome de Jesus está acima desse nome. Essa provável depressão que você sinta, que você pensa ter, ela está embaixo do nome de Jesus. Já observaram que as donas de casa, quando elas vão aos mercados, o supermercado comprar seus produtos, ela já sabe o nome do produto que ela vai comprar? Não estou fazendo propaganda de marca, de merchan aqui, não. A pessoa procura o sabão Omo, que dizem que é o melhor. Ela procura o detergente tal, que dizem que é o melhor, ODD, enfim, Limpol, sem fazer merchan, sem nada. A dona de casa sabe o poder do nome do produto que ela compra.
Você, quando abastece seu carro também, você vai no posto de gasolina da BR ou de outra fornecedora de combustível, porque você acha melhor, não é verdade? Você acha melhor pelo nome. Pelo nome. Quando eu disse ainda momentos atrás que o nome de Jesus tem um poder maior do que a bomba atômica. Mas as religiões, elas não nos ensinam isso. A religião, ela quer te colocar um cabresto e fala de tudo que convém a ela, aos seus dirigentes, mas não quer que você saiba esse nome. Ou melhor dizendo, o poder deste nome. Por isso que eu resolvi voltar a trazer os meus vídeos para tentar ajudar você. Preste atenção. Eu quero ajudar você em nome de Jesus. Se você não tem nenhum problema, não tem nenhuma necessidade, graças a Deus, que você continue assim. Mas talvez você conheça alguém nesse momento que está sofrendo muito. Está sofrendo muito. Talvez você conheça alguma pessoa, até dentre os seus familiares, da sua parentela, que já não anda mais, que sofre dia, noite com muita dor, que gasta dinheiro, fortunas, com medicamentos e com a medicina moderna. Nada contra a medicina, preste atenção. Mas a Bíblia diz assim, o Senhor Jesus diz assim, especificamente, tudo que é impossível aos homens é possível a Deus. Tudo que é impossível aos homens é possível a Deus. Jesus trouxe isso aí para dizer que há possibilidade de Deus fazer um milagre que você não consegue nas mãos dos médicos, dos religiosos, enfim, as pessoas que te oferecem muitas coisas, às vezes querendo a sua grana, o seu dinheiro, querendo colocar o cabresto em você, para você falar assim, não faz isso, para ele falar assim para você, não faz isso, não faz aquilo, correto? Faz somente isso que eu te oriento. E muitas vezes nós somos levados com a lavagem cerebral, é bom que se diga, de que só o que eles falam é verdadeiro. Eu tenho certeza absoluta que qualquer profissional na área de medicina, ele estudou para curar a sua enfermidade e a sua doença. A Bíblia nos diz que Jesus, uma certa vez, falou para algumas pessoas, dizendo, nenhum poder é dado ao homem aqui na terra sem que seja dado por Deus. Quando o profissional da medicina, ele exerce a sua função profissional, ele tem esse poder para isso, na área que você precisa, essa unção foi dada por Deus. Mesmo que ele tenha desfolhado livros e livros sobre isso, mas a natureza, o dom veio de Deus. Correto? Isso é, quando também o profissional se aplica a isso. Eu não tenho dúvida que o profissional quer que você morra, porque ele vive disso. E morrendo o cliente, é mais uma fonte financeira que termina para ele. Mas voltemos a Jesus. O Senhor Jesus nos deixou o nome dele para ser usado. Na igreja se fala assim, amém, Jesus. Aí o dirigente, o pastor, o padre fala qualquer coisa, você fala assim, amém, Jesus. Mas não é só isso não, amado. A coisa é muito mais poderosa que você possa imaginar. Você precisa tomar decisão na sua vida para um tratamento espiritual. Em outros vídeos eu falarei mais sobre isso. Tratamento espiritual. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, ele fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal, aos enganadores desse mundo.
Nesse momento, agora, nesse instante que você vê esse vídeo, e muito te agradeço por isso, existe uma luta incessante nas legiões do mal. É lógico que essa luta está vencida pelo poder do nome de Jesus. É verdade. Jesus. Em algumas ocasiões eu já cheguei a algum lugar quando pregava o Evangelho. Hoje eu estou velhinho, já nem me convidam mais, é bom que se diga assim. Eu sempre, quando começava uma reunião de cura divina, a primeira coisa que eu fazia, prestem atenção nisso, que a honra é dada a somente o Senhor Jesus. A primeira coisa que eu perguntava na hora da palavra, eu perguntava assim, quantos estão aqui nessa noite com algum tipo de dor? Isso você não viu ninguém fazer. Mas é preciso que você que prega o Evangelho faça isso. E muitos se levantavam. Alguns levantavam-se com dificuldade, com a dor nas costas, a dor nas pernas, enfim, muita dor na cabeça. E eu falava assim, eu vou apenas dizer que o nome de Jesus aqui nesta reunião, e à medida que eu for falando o nome de Jesus, você vai se assentando, porque quero crer que quando você vai se assentar, a sua dor cessou. E eu não começava orando, eu não começava cantando nenhum inário, nada disso, nada. Eu só começava assim, coloque-se de pé os doentes, os enfermos que estão com dor, que eu vou começar a dizer essas palavras. Vocês falem comigo, vocês que estão com dores aí. Senhor Jesus. Aí o pessoal repetia, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quero crer que até agora você está sentindo alguma coisa diferente no seu corpo quando eu falo isso. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero dizer que você vai começar a parar de sentir dor agora, eu pronunciando esse nome. Não que eu tenha nenhum poder, eu sou comedor de arroz com feijão, graças a Deus. Quem tem poder é o nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu dizia isso assim continuamente durante 2, 3 minutos. E à medida que eu dizia junto com a congregação, com as pessoas ali presentes, quer seja aqueles que não estavam sentindo dor, ou aqueles que estavam com dor, à medida que eu ia falando isso, as pessoas iam sentando, porque a dor cessava, a dor parava. Quantos todos sentiam que não estavam sentindo dor, aí então eu começava a falar sobre o poder do nome de Jesus. Isso não quer dizer que você ficou curado, não. A dor saiu naquele momento do corpo daquelas pessoas para que elas pudessem ouvir o que eu tinha que falar. Vocês entenderam? Pode colocar aí no comentário, não tem nenhum problema, não. As pessoas ficavam ouvindo, às vezes sentindo muita dor, não estavam ouvindo nada, que a dor falava mais alto. Você está entendendo? Você está compreendendo? Presta atenção. Você está compreendendo o poder desse nome? Tem que ser meio maluco. Correto? Em decisões com Deus. Você tem que ter atitude com Deus. Ele deu esse nome a você. Não depende da sua religião. Que a religião foi uma coisa criada pelo homem. Jesus é o próprio Deus que te ama, que quer te dar saúde, que quer te curar de todo o mal, quer trazer paz na sua vida, essa paz que você busca e você não encontra na esquina, não encontra na religião. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Quando você fala Jesus, 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 quer dentro da sua casa, quer dentro do seu trabalho, quer você dirigindo agora, se é que você está vendo esse vídeo, quer em qualquer lugar, é coisa de maluco, eu sou maluco. Às vezes me fragam falando Jesus, 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 Jesus.
porque eu sei que Ele pode fazer tudo. Esse nome é o nome sobre todo, é o nome acima de todos os nomes, sobre o nome de reis, de governadores, de presidentes, de tudo que você possa imaginar. Ele é o nome poderoso. E eu estou te falando dessa maneira para que você use esse nome. Preste atenção. Preste atenção. Você tem que usar esse nome. Minha mulher fala, quando eu acordo pela manhã, eu estou falando Jesus, Jesus, Jesus. Ela pensa que eu estou me sentindo mal, que eu já sou velhinho, né? E aí ela fala, o que aconteceu alguma coisa? Filho, não, minha filha, eu estou falando de Jesus. Os religiosos te ensinaram a rezar muito. Os religiosos, às vezes, falam assim, ó, clama alto que o fogo desce, o poder desce. O poder não desce, não, ele está aí, ele está perto de você agora. Não depende da religião, não. Vocês já observaram lá, quando Jesus ele faleceu, ele morreu, foi crucificado, foi assassinado. Ele foi assassinado. Uma das consequências da morte de Jesus, rasgou-se o céu, o véu do santuário, que o santuário naquela época, só quem podia entrar no santuário eram os sacerdotes, eram os principais religiosos. A morte de Jesus, no simbolismo de rasgar o véu do santuário, quer dizer que você não precisa mais de religioso, você não precisa mais de ficar atrás de pastores, padres, religiosos, para você conseguir alguma coisa de Deus. Não, você tem acesso agora exclusivo. Não depende da sua cor, da sua idade, da sua vida social. Ele ama você, ele deu esse direito de você chegar a Deus e falar assim, Jesus, 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 e você vê os milagres acontecerem. Você está entendendo? Estou te ajudando de alguma forma? Então diga graças a Deus. Correto? Aproveita a senhora que é dona de casa, tão atribulada, né? Vai lá no seu quarto, lá, onde as coisas acontecem lá, de briga com seu marido, os desânimos vêm, e chega lá, tem essa coragem. E chega lá, levanta a mão para o céu e diga Jesus, 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 e você vai ver como é que a coisa vai melhorar. Você está entendendo? Não é preciso ralar o joelho, não. Você quer ralar o joelho, você rala. Correto? Você quer repetir as orações que os outros fazem? Você também faz. Eu já disse, ó, Jesus, esse nome, é o gatilho, é o interruptor da luz que precisa entrar na sua vida. Quero dizer a você com muita profundidade, Deus não trouxe você até aqui para te julgar, para cortar sua cabeça, para te condenar. Deus está fazendo com que você ouça essa mensagem para que você seja uma pessoa feliz. Volto a dizer, isso não é religião. Isso é o nome poderoso do Senhor Jesus. E mais importante ainda, eu vou dizer a você agora, que você talvez tenha esquecido. Dentre todos os santos que a igreja, de um modo geral, proclama aí em nome de profetas que já morreram, santos que já morreram, o único que vive é Jesus, ele está vivo. Ele está vivo. Se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, de nada valeria. De nada valeria. Seria uma perca total de tudo. E diz a Bíblia, presta atenção, que ele está à destra de Deus como nosso advogado. Isso mesmo, meu querido. Isso mesmo, minha querida. Jesus está vivo. Puxa vida. Jesus está vivo, querido. Quando você fala Jesus, 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 a graça infinita de Deus, no nome de Jesus, ela entra na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, dissipa as dificuldades, liberta o seu ser,
você se sentirá livre daquilo que te oprime tanto. Fracassos estarão fora da sua vida. Derrotas também. Medo, você não vai nem ligar mais para o medo. Você está entendendo? Jesus é tudo. Nosso país está em turbulência política. Não, outros países também. Se todos nós que cremos, que dizemos ser cristãos, se todo dia levantasse a mão para o céu e pensasse nos nossos governantes, pensasse no nosso país que vivemos, qualquer que seja o país, e dissesse Jesus, 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 e você vai sentir a graça de Deus e você vai falar só essas palavras assim: abençoa o meu país. O efeito vai ser imediato. Mas nós se preocupamos com a religião. Conheci uma senhora, quando eu fazia minha caminhada, ainda faço, mas mais devagar. Agora que eu estou um pouco velhinho. Eu olhei para aquela senhora, uma senhora de uns 50 anos, e ela me cumprimentou, eu cumprimentei ela: a senhora vai bem? E ela falou assim: eu vou bem, graças a Nossa Senhora Aparecida. Ela mostrou um anel com a Nossa Senhora Aparecida. E eu falei assim: então tá bom. Mas por que ela me quis me dizer isso aí? Porque ela quis dizer que ela é uma devota de Nossa Senhora Aparecida, cujo qual eu respeito a santidade, e aqueles que professam a fé, a essa santa, aos católicos. E depois, de algum tempo, eu vi que ela estava muito enferma, muito doente, e nada falei. Eu só falei: Jesus vai te abençoar. Às vezes, depositamos a nossa confiança, o nosso momento, em outros tantos santos e deuses. Não é verdade? Mas só um. Preste atenção nisso. Preste atenção. Mas só um está vivo. É o Senhor Jesus. E Ele ama você. Ele ama você. Ele ama você. Ele sabe da sua vida. Ele vê as suas lágrimas. Ele vê o quanto você chora. Não é verdade? Esperando que você tome uma decisão. E essa decisão é você pronunciar o nome dele. Ele é o Senhor, Jesus é o Senhor. Preste atenção, Jesus é o único, Jesus é o Senhor. Os outros santos que a igreja proclama aí, eternizam, se existem por causa do nome de Jesus. Você está entendendo? Então por que você não vai buscar Jesus? Meu Deus. Porque a minha mãe me ensinou, assim dizem algumas pessoas, a ser católico. A minha mãe me ensinou, nasceu na Assembleia de Deus e eu vou morrer na Assembleia de Deus. A minha mãe me ensinou o espiritismo de uma Umbanda e eu vou morrer na Umbanda. Caramba! E essas pessoas às vezes estão sofrendo direto. Outras dizem assim: eu estou aqui sofrendo porque esse é o karma que Deus me deu. No livro de Tiago, não me lembro o versículo, diz assim: que todas as coisas boas vêm do alto. Em Deus que não existe sombra nem mudança de variação. Jesus foi bom hoje. Digo assim, voltando: Jesus foi bom ontem, é bom hoje e será para todos sempre, para os meus netos, bisnetos, para os meus filhos. Jesus é Jesus, querido, não adianta, não adianta. Nessa manhã eu quero falar para você agora, somente para você.
que precisa do benefício de Deus, da cura divina. Iremos falar depois desse assunto. Que você vai ser visitado agora pelo nome de Jesus. Então eu quero que você, e mesmo que você não esteja com nenhum problema de saúde, de dor, você pensa naquela pessoa lá que você conhece, seu amigo, sua amiga, a mãe do seu amigo, o irmão do seu amigo, quem você conhece que está com dor. E você vai apenas levantar a mão direita e vai dizer assim comigo: Senhor Jesus. Outra vez diga: Senhor Jesus. Outra vez diga: Senhor Jesus. Outra vez diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, 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 Jesus. Amém. Caso você tenha gostado do nosso encontro nesta manhã, por favor, se inscreva no meu canal, dá o seu like, por gentileza, e divulgue esse vídeo para as outras pessoas. E sendo assim, Deus te abençoe nesse dia e te guarde de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém.